Olá, eu quis tentar que você pudesse ver aqui na tela, ao invés do meu semblante aqui, você vê a palavra que eu ia compartilhar com vocês nesse dia. Mas como não é possível, porque esse recurso aí do Facebook não funciona a contento, né, esse de compartilhar a tela, eu vou ser obrigado a impor o meu semblante a si mesmo. Eu quero compartilhar com vocês, nessa tarde, uma palavra especial que está em Deuteronômio 8. E eu vou pedir para que você, que tem interesse em meditar de fato na palavra de Deus, que você pegue a sua Bíblia para acompanhar. Por quê, pastor? Porque é interessante você poder ler e conferir na palavra e estar meditando nela de forma bem intensa, para você compreender aquilo que a gente está tentando ensinar, aquilo que a gente está procurando compartilhar com vocês. Tem muita gente que fala a respeito de Moisés e liga, obviamente, Moisés à lei, aos mandamentos, aos 10 mandamentos, é claro, porque Deus usou Moisés para revelar, para dar ao povo de Israel esses mandamentos, esses 10 mandamentos principais, e com certeza todos os outros mandamentos que vieram a partir de Moisés, tanto para a implementação dos trabalhos espirituais, religiosos, como também as ordenações e os mandamentos para a organização da própria nação de Israel. Então, tudo estava começando nesse ponto, nesse momento, né, porque Deus escolheu a nação, o povo de Israel, os descendentes de Jacó, que passou a se chamar Israel, para estabelecer um povo próprio para si, né? Uma nação, né? Já era uma família, um povo, uma tribo, né? E passou, a partir da saída do povo de Israel do Egito, a se tratar de uma nação, um povo, uma nação. E aí houve esse trabalho de organização, né, desse povo em torno de passar a ser uma nação. Então, eles não eram uma nação. Antes de sair do Egito, eles eram um povo, uma tribo descendente de Abraão, de Isaac e de Jacó. Certo? Então, Deus escolheu Abraão, Isaac e Jacó, e a partir de Jacó, Israel, né, é que se iniciou esse crescimento no Egito. O Egito incubou, né, gerou o povo de Israel, né, acolheu como hospedeiro o povo de Israel, e nesse momento, no momento que o Senhor resolveu enviar Moisés para libertar o povo de Israel, e praticamente houve o nascimento do povo de Israel como uma nação eleita, exatamente no dia em que Israel saiu do Egito, né, e atravessou posteriormente o Mar Vermelho. Então, a figura é de que o Egito
ficou grávido, ficou grávida, né, de Israel. Gerou Israel. E Israel nasceu no dia em que saiu do Egito, né? E aí o Senhor, Deus Todo-Poderoso, estabeleceu a Páscoa como um marco de nascimento do povo de Israel. Tanto que o Senhor determinou que aquele dia em que eles celebravam a Páscoa pela primeira vez, se tornaria o primeiro dia do calendário judeu. O primeiro dia do ano passou a ser aquele dia em que foi comemorada e comida a Páscoa do Senhor, e o povo ele teve que comer a Páscoa, né, já vestido, completamente pronto para sair do Egito, porque eles comeriam apressadamente para que pudessem evadir, para que pudessem sair rapidamente do Egito. Veja bem uma coisa, como isso é semelhante ao processo de nascimento de uma criança. Ô Márcio, paz do Senhor, bem-vindo, querido. Obrigado aí pela tua conferência, aí pela tua assistência e participação. Nós estamos meditando na palavra que está em Deuteronômio 8, né? E sobre o povo de Israel, o nascimento do povo de Israel, né? E que foi na Páscoa. Durante a Páscoa, o povo de Israel comeu apressadamente, porque, segundo o Senhor, eles teriam que sair rapidamente do Egito. E como isso é semelhante ao processo de nascimento, a nação de Israel nasceu exatamente nesse dia. E o Senhor ordenou a Páscoa para comemorar perpetuamente esse fato e determinou que esse dia passasse a ser o primeiro dia do calendário judeu. Então, deveria ser comemorado anualmente a Páscoa do Senhor nesse dia, e esse dia passaria a ser o primeiro dia do ano do povo judeu. E por que nós estamos falando sobre isso, pastor? Você pode perguntar. Porque em Deuteronômio 8, a partir do versículo 1, Moisés faz um discurso ao povo. Já estava chegando ao fim a caminhada de Moisés. Ele sabia que, em breve, ele não estaria mais entre o povo. E ele faz esse segundo discurso antes de entrar na Terra Prometida, o qual ele mesmo não entrou. Ele vislumbrou de longe. E aqui ele resolve fazer um discurso, dar um ensinamento ao povo de Israel. E eu estava começando a falar que todos ligam Moisés à lei, e é certo, de certa forma, que isso seja assim, aos mandamentos, às leis, às ordenações. Só que Moisés, nesse discurso aqui, de forma muito especial, ele fala sobre algo que a gente tem que meditar, que a gente necessita meditar. Há muita gente que é legalista e que fica querendo observar a lei, os mandamentos, e até certo ponto isso é bom, isso é saudável, mas há aqueles que ficam muito legalistas, que ficam muito empenhados em serem admitidos por Deus por sua força de cumprir ou não cumprir
está fazendo ou não está fazendo aquele mandamento de forma clara, né? Mas eu gostaria de trazer esse texto aqui para a gente fazer uma reflexão um pouco mais profunda da essência do que queria Deus acerca do povo. Eu vou ler aqui a palavra que está em Deuteronômio 8, a partir do versículo 1, e você pode acompanhar com a gente. Todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para os fazer, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te tentar, e para saber o que estava no teu coração. Se guardarias os seus mandamentos ou não. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas que de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Olha isso, vou repetir. E te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas que de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. E aí, vamos lá no versículo 5. Confessa, pois, no teu coração, como um homem castiga seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus, e guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para os temeres e andares nos seus caminhos. Amém? Guarda-te para que não te esqueças do Senhor teu Deus, não guardando os seus mandamentos e os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno, para que, porventura, havendo tu comido e estando farto, e havendo edificado boas casas e habitando-as, e se tiverem aumentado as suas vacas e as suas ovelhas, e se acrescentar a prata, o ouro, e se multiplicar tudo quanto tens, se não eleve o teu coração, e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, e que te guiou por aquele grande e terrível deserto, de serpentes ardentes e de escorpiões e de secura em que não havia água, e tirou água para ti da rocha do Seixal, que no deserto te sustentou com o maná que teus pais não conheceram, para te humilhar e para te provar e para no teu fim te fazer bem. E não digas no teu coração, a minha força, a minha fortaleza do meu braço me adquiriram este poder. Antes te lembrarás do Senhor, teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirires poder, para confirmar o seu concerto, que jurou a seus pais, como se vê nesse dia. Será, porém, que, se de qualquer sorte te esqueceres do Senhor, teu Deus, e se ouvires outros deuses, e os servires, e te inclinares perante eles, hoje eu protesto contra vós, que certamente perecereis, como as gentes que o Senhor
destruiu diante de vós, assim vós perecereis, porquanto não quisestes obedecer à voz do Senhor, vosso Deus. Queridos, entenda bem uma coisa. Muita gente verdadeiramente se lembra de Moisés como alguém que instituiu a lei, que instituiu os 10 mandamentos, que instituiu os estatutos de Deus, os quais todos os trabalhos religiosos do povo de Israel se basearam, os serviços a Deus no templo se basearam, que o Estado judeu se baseou para levantar a nação de Israel. E era necessário, obviamente, que Deus levantasse, através de um líder, mandamentos, estatutos e leis para que fossem estabelecidos de forma organizada a religião e o Estado judeu. Ok? Agora, veja bem que aqui Moisés, ele fala não só de estatutos, mandamentos e leis, mas ele fala da essência daquilo que é conhecer a Deus e andar seguindo a sua voz. Não somente os seus mandamentos, estatutos e leis conhecidos e revelados aqui pelo processo de caminhada de Deus com Moisés, porque foi o que aconteceu aqui. O povo não conhecia a Deus dessa forma, dessa maneira, e foi através de Moisés que Deus se revelou ao povo de forma muito mais ampla e colocou os seus estatutos, mandamentos e leis para que eles pudessem se formar como uma nação no meio dos povos. Porque haviam povos antigos já nesse tempo, quando Israel passou a se tornar uma nação, quando começou a tomar posse do seu território dado por Deus. E aí, a partir desse início que Moisés estabeleceu e Josué depois dele, é que a nação de Israel se levantou como nação organizada, com o rei, com religião, com as suas normas, estatutos da sua religião. E com certeza, Deus teve que, através de Moisés, dar o norte para que essa nação se levantasse na terra, para que fossem organizado o povo e sua vida cotidiana de adoração, de vida como nação e povo adquirido por Deus. E a partir disso, o povo de Israel seria uma luz para a humanidade, seria um exemplo para a terra, seria um emissor da palavra de Deus, um exemplo de como o homem deveria se comportar na terra dos viventes. Uma grande luz, um grande luzeiro de Deus na terra. Foi assim que Deus resolveu se manifestar à terra, à humanidade, nesse tempo, a partir de Moisés em diante, o povo de Israel seria conhecido como uma nação, né? Como
um Estado, né? Teria um reino organizado, um rei. E, inicialmente, esse reino foi organizado para que Deus, o Todo-Poderoso, fosse o rei. Só que o povo de Israel caiu nessa tentação de ser semelhante aos reinos que estavam ao seu redor e pediu para si um rei. E aí veio Saul. E nós conhecemos a história do que aconteceu com Saul, e Deus levantou então Davi para iniciar de forma então correta o reinado de um rei na terra de Israel. Muito embora o plano original fosse que o próprio Senhor fosse o rei de Israel, né? E Samuel deixou isso bem claro ao povo na ocasião, mas obedeceu o clamor do povo pedindo um rei, porque o próprio Deus falou com Samuel: atende eles, dá aí o que eles querem um rei, então vamos dar um rei para eles. E aí veio Saul, ok? E nós conhecemos o restante da história. Saul pecou, então Deus levantou um rei segundo o seu coração, para que o povo de Israel compreendesse como o líder deveria se comportar diante dele, e deu a Davi. E aí entrou numa outra história o povo de Israel. A partir de Davi, então, começou uma nova história para o povo de Israel. Mas, essencialmente, em primeira instância, Deus ele quis retirar Israel do Egito. E Israel nasceu naquele momento em que saiu do Egito rapidamente, né? E a figura da saída do povo de Israel do Egito, né, com a instituição da Páscoa, e eles se aprontando, se arrumando e comendo a Páscoa, prontos para sair apressadamente do Egito, é a figura do novo nascimento do povo de Deus. E é a figura do arrebatamento da igreja no tempo do fim. A figura do nascimento do Estado de Israel, do reino de Israel, né? E ele saindo do ventre do Egito, naquele dia, com a celebração da Páscoa, é a figura do novo nascimento no Novo Testamento e do arrebatamento da igreja no tempo do fim. Quero que você guarde isso em nome de Jesus no teu coração, que você se lembre disso. Então, a instituição da Páscoa deixou ali formalizada o nascimento do povo de Israel como uma nação. E ali Deus começou a tratar com Israel como uma nação eleita, como um povo adquirido para si, marcado por essa aliança, por essa antiga aliança para nós, mas naquele momento, para o povo de Israel, era uma aliança nova que Deus estava estabelecendo com o povo através de Moisés, com o sangue do cordeiro que foi morto na Páscoa. Nessa ocasião, Deus instituiu a Páscoa nessa ocasião, em cima da hora, para selar uma aliança com o povo de Israel, que para eles era uma nova aliança, mas para nós agora é uma velha aliança, uma antiga aliança, que foi firmada pelo sangue
do cordeiro sem ruga e sem mácula, que foi morto ali por Moisés e por muitos chefes de família para cobrir as vergas da sua porta, ainda no Egito, para que aquele sangue daquele cordeiro protegesse cada família sob o teto sob o qual estavam ali comemorando aquela Páscoa. A Páscoa foi uma aliança de Deus com o povo de Israel que cobriu e protegeu todo o povo de Israel que estava no Egito e que sofreria uma grande praga sobre os primogênitos, sobre todos os primogênitos do Egito, de maneira que o anjo da morte passaria naquela noite sobre todo o Egito e até os primogênitos dos animais morreriam. O primogênito de toda a casa, de toda a família, o primeiro filho que abrisse a madre, Deus iria matar do Egito. Só que aquele que participasse da Páscoa, desse, vamos dizer assim, desse rito, desse ritual da Páscoa, dessa aliança realizada entre Deus e o povo de Israel, eles estariam cobertos desse fato espiritualmente por conta do derramamento do sangue desse cordeiro. Então, todos que obedecessem o mandamento de Moisés, de Deus e de Moisés, que se reunissem sobre um teto e que comemorassem a Páscoa, que realizassem essa cerimônia de aliança entre Deus e a sua casa e a sua família, estaria coberto por esse sangue, pelo sangue desse cordeiro. Essa foi a aliança estabelecida por Deus entre ele e o seu povo, o povo de Israel, escolhido para sair do Egito naquele momento, para escapar do Egito, da servidão do Egito naquele momento, da escravidão que o prendia naquela terra e da perseguição do faraó. Amém? Então é necessário que a gente entenda isso. A Páscoa foi o estabelecimento dessa aliança entre Deus com o povo de Israel, que daria a cobertura ao povo de Israel com relação a essa praga que viria para fazer com que o faraó e o Egito largassem o povo de Israel e deixassem o povo de Israel ir. Então, o poder de Deus iria se manifestar através dessa praga, da mortandade dos primogênitos do Egito. E era necessário que as casas dos judeus se identificassem com o sangue do cordeiro na verga da porta e que eles se preparassem para sair rapidamente do Egito. Por quê? Porque a retaliação do faraó e do povo do Egito, depois que eles se recobrassem dessa praga, seria
fatal seria aniquilar todo o povo de Israel. Então era necessário que eles, estrategicamente, aproveitassem o momento de dor, o momento de perplexidade do povo do Egito e de tristeza abatedora, para que eles pudessem sair rapidamente, vazar, como se diz hoje, rapidamente. Então, o termo êxodo é saída rápida, pessar é saída rápida. A palavra Páscoa, que quer dizer, que é pessar, quer dizer saída rápida. Você está me entendendo, meu irmão? Está me entendendo, minha irmã? Páscoa é a palavra que se fala no hebraico, é pessar. E essa palavra quer dizer saída rápida. Saída rápida. Então, eles se vestiram, se aprontaram, comeram a Páscoa e, saíram rapidamente do Egito. E quando o faraó saiu do seu torpor, da sua tristeza, do seu abatimento, logo se perguntou: o que foi isso que eu fiz? O que nós fizemos? Esse povo matou os nossos filhos, nossos primogênitos. Vamos pegar, vamos arrebentar com eles, vamos matar eles. E aí Faraó pegou, se levantou, se arrumou, chamou o seu exército para ir atrás do povo de Israel. E a gente sabe o que aconteceu. Gente, o povo estava na beira do Mar Vermelho. Não havia saída, não havia solução, não havia, humanamente falando, um escape. E logo os cascos dos cavalos do exército do faraó foram ouvidos. Logo a poeira que eles levantavam foi vista. Os vigias avisaram a Moisés, a Josué e ao povo: olha só, olha aí que barulho é esse de trovoada, é o exército do faraó atrás de nós. Ferrou, estamos ferrados, acabou tudo. Olha só, parece uma trovoada, parece uma tempestade atrás de nós. Como nós vamos sobreviver a isso? E logo o povo se apavorou e começou a questionar Moisés. Começou a dizer: ei, Moisés, você trouxe a gente aqui para a gente ser destruído. Você trouxe a gente aqui para a gente perecer. Foi para isso que a gente largou a nossa casa no Egito, tão maravilhosa. Bom, não é de se esperar que Moisés, em face a esse clinch, vamos dizer assim, né? O inimigo colocou ele na corda. Falou assim: eu vou acabar com Moisés. Eu vou arrebentar, vou detonar ele. Eu já encostei ele no canto do ringue, agora eu vou detonar. O Mike Tyson pegou, encostou no canto do ringue e agora vai destruir. Moisés não tinha o que dizer. O que ele ia dizer? Ele tinha chegado ali pela orientação da voz de Deus. O próprio Deus tinha levado Moisés a encaminhar o povo até esse ponto. Então o povo veio seguindo Moisés até aquele lugar. E quando chegou ali, se deparou com o mar, não tinha saída. E quando isso aconteceu, logo veio a notícia de que o faraó vinha com o seu exército. Não tinha para onde correr, não tinha para onde fugir, não tinha saída humana. Um exército de bigas,
de homens com armaduras, escudos e espadas contra um monte de escravos sem nada, sem armadura, sem espada, sem escudo, sem elmo, sem nada. Talvez alguns poucos tivessem uma espada ou outra, uma lança, um bordão, mas gente sem ter como se defender praticamente, sem nada. Uma faquinha, uma faca, sei lá, um cajado, era isso que eles tinham. E homens preparados para a guerra, experimentados na matança, um exército instruído de guerra. Então ia ser todo o povo dizimado naquele momento, não tenha dúvida, né? Porque eles estavam com raiva, estavam com ódio, e a determinação era exterminar, com certeza, todo o povo de Israel naquele momento. Mais de 1 milhão de pessoas iam perecer, com certeza, naquele momento. E Moisés não tinha o que dizer. O que ele tinha que dizer? Foi Deus que trouxe eles até ali. Então Moisés se colocou diante do mar, no alto, imagino, de uma pedra, como é colocado ali no filme, que a gente já viu, várias versões. E naquele momento ele clama a Deus. Ele clama a Deus e Deus fala assim: por que você clama a mim? Estende a sua vara e ordene ao povo que marche. Vá adiante. Eu estou contigo. Não clama a mim, não. Ordena ao povo que marche. E aí a gente também sabe o que a história proporcionou. O maior milagre de todos os tempos, de forma conhecida de todos. O Mar Vermelho se abriu para que o povo de Israel passasse aos seus pés secos, em terra firme. E ficou aberto o tempo suficiente para mais de 1 milhão de pessoas passar e atravessar até o outro lado. E a gente sabe muito bem o que aconteceu. Aquelas paredes de água ficaram retidas como um corredor e o povo, espantado pelo poder de Deus, atravessou para o outro lado. E quando chegou do outro lado, o povo veio após Moisés e ao povo de Israel. Ousadamente, porque olhou aquele grande milagre, aquela grande maravilha, viu que era algo sobrenatural e poderoso, que a mão do próprio Deus segurava o mar de um lado e de outro para que o povo saísse. E sem temor, ou morrendo de medo, mas eles avançaram contra o povo de Israel de forma louca, achando que poderia trilhar o mesmo caminho que aquele povo trilhou. Só que quando o povo chegou do outro lado, Moisés levantou a sua mão, o seu cajado, e o mar se fechou, tragando todo aquele grande exército e colocando por terra toda a fúria do faraó e mostrando a todo mundo, a todas as nações, que só Deus é poderoso, que ele é o todo-poderoso Deus de Israel. Foi um grande recado que ele deu a todos os povos, que aquele povo pertencia a ele, que era dele, e que nada e nem ninguém poderia tocá-lo sem o seu aval. Essa foi a saída sobrenatural que Deus deu àquele povo de Israel naquele momento. O povo de Israel nascia enquanto nação. Ele nascia das águas e do Espírito naquele momento. Esse é o batismo. Esse é o batismo desse povo. Ele foi batizado naquele momento. Ele se converteu ao Senhor no Egito. E ele saiu e nasceu de novo
naquele momento em que saiu do Egito, e ele foi batizado nas águas do Mar Vermelho. E o sangue do Cordeiro da Páscoa selou essa nova aliança para o povo de Israel naquele momento. Naquele sangue eles foram salvos, eles foram curados e eles nasceram de novo diante de Deus como uma nação eleita, como um povo adquirido pelo sangue do Cordeiro. Agora, veja bem uma coisa, e eu quero deixar claro isso aqui para você. Eu não sei quem está aqui me ouvindo. Eu não sei quem está aqui me vendo. Eu sei que o Márcio está aqui e uma outra pessoa. E eu louvo a Deus pela vida do Márcio, e louvo pela outra pessoa, mas eu louvo a Deus por todos aqueles que verem essa palavra e verem essa meditação, essa reflexão, e vão entender por que eu estou fazendo essa reflexão. Porque, segundo a palavra, o sangue desse cordeiro, comemorado nessa Páscoa, que zerou a vida da nação de Israel, começou a ser contada aí, a partir dessa Páscoa. E esse novo nascimento teve esse batismo no Mar Vermelho e essa saída rápida dessa Páscoa, dessa Pessá. Tudo isso é simbólico, tudo isso é tipológico, profético, não somente para a vida do próprio Cristo, do próprio Senhor Jesus, mas como também para a igreja do Senhor, posteriormente a Cristo. Porque aí era a semelhança daquilo que haveria de ser com a vinda de Jesus, que é o verdadeiro Cordeiro de Deus. Esse que foi aí tipologicamente estabelecido nessa antiga aliança para o povo de Israel, foi cumprida por Cristo quando ele veio. Quando ele veio, ele que é o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não cobre só o povo de Israel, mas toda a humanidade, todas as nações. Jesus veio para ser o Cordeiro de Deus da Páscoa de todas as nações, de todas as pessoas, de toda a humanidade. E foi para isso que foi estabelecida a Páscoa naquele momento, lá, pelo povo judeu, por Israel, por Deus e por Moisés. Moisés estabeleceu a Páscoa naquele momento para ensinar, através da celebração da Páscoa para todo o mundo, que viria um que seria o Cordeiro de Deus e que tiraria o pecado do mundo, da mesma forma que aquele Cordeiro, naquele momento, e o seu sangue cobriria o povo de Israel da praga que o Senhor mandaria sobre o Egito. Então, entenda que o que ele falou para o povo de Israel nesse momento foi que o sangue do Cordeiro cobriria o povo de Israel e tornaria ele imune das pragas que viriam sobre o Egito. Porque as pragas viriam somente sobre o Egito e não era para atingir o povo de Israel. E o que eles deveriam fazer para ficar livres desse juízo
seria matar um cordeiro de 1 ano, sem ruga e sem mácula, e comer ele, e dar glória a Deus, comendo pão sem fermento, naquele dia, pronto para sair, para evadir daquele lugar rapidamente, para ser liberto do poder do faraó e da escravidão do Egito. Então, aquilo dava uma proteção espiritual e selava a obra de libertação, de cura, que Deus fazia de novo nascimento do povo de Israel, naquele momento, como povo, porque não era povo, era um monte de família que morava no Egito. Mas a partir desse momento, o povo de Israel nascia, rompia a madre, tinha derramamento de sangue e tinha água. Então era a figura do novo nascimento. Está entendendo isso? E passando pelas águas, aí a partir desse dia, Israel seria uma nação livre, constituída diante dos homens e de Deus, com uma identidade própria. Amém? Então foi isso que aconteceu. E aquela Páscoa foi uma aliança que Deus fez com Israel. Ok? Então guardou aí? Ok. Agora eu disse também que isso era uma figura do que haveria de ser quando Jesus viesse. Essa Páscoa deveria ser comemorada perpetuamente, apontando para a vida, para a vinda de um novo Cordeiro, que faria uma obra semelhante a esse Cordeiro, instituído nessa Páscoa por Moisés, por Deus, e que viria e que não faria só a remissão temporária dos pecados de um povo, mas que faria a remissão eterna de todos os pecados de toda a humanidade. Aleluia! Jesus, o Cordeiro de Deus, viria. E a Páscoa é um ritual, a Páscoa é uma cerimônia de aliança entre Deus com o homem, de que isso aconteceria. Era para que o povo estivesse esperando esse Cordeiro que viria, que tiraria o pecado do mundo e que restabeleceria a ligação entre Deus e a humanidade de forma ampla, geral e irrestrita. Então a Páscoa foi um tipo, Moisés foi um tipo, Israel foi um tipo do que haveria de acontecer. Quando Jesus veio, ele morreu como cordeiro. Ele morreu como cordeiro exatamente como está descrito que deveria ser e acontecer a morte do cordeiro pascal. Jesus morreu exatamente no dia que o cordeiro morreu na primeira Páscoa, na mesma hora e do mesmo jeito. Assim sendo, ele cumpriu em si todo o aviso profético da Páscoa estabelecida por Deus em Moisés. Jesus cumpriu a Páscoa. Jesus cumpriu a Páscoa. Está ouvindo? Jesus, vou falar de novo, cumpriu a Páscoa. Só ele poderia cumprir a Páscoa, porque ele foi aquele de quem a Páscoa falou desde o início. Jesus é o Cordeiro de Deus que foi morto para cobrir o pecado da humanidade.
ok? Jesus cumpriu a Páscoa exatamente no dia, na hora que tinha que cumprir. E aí, a prova disso foi o que aconteceu na última ceia de Jesus com os discípulos, que foi exatamente na Páscoa. Na Páscoa, Jesus cumpriu a última Páscoa. Ele diz ali, a última Páscoa. E ele estabelece ali uma nova aliança no seu sangue, no seu corpo, que foi dado e repartido por causa de nós. E o seu sangue foi derramado por nossa causa, assim como o sangue derramado daquele cordeiro foi na ocasião da Páscoa lá com Moisés, o de Cristo foi na ocasião da sua morte. E nessa ocasião, na última Páscoa, comemorada por Jesus e pelos seus discípulos, ele estabelece essa nova aliança, declara cumprida a última Páscoa e estabelece essa nova aliança no seu sangue, que seria derramado da mesma forma que aquele cordeiro. E ele seria sacrificado como aquele cordeiro foi, naquele dia, naquela hora. Como aquele cordeiro, ele foi morto na cruz. E ele derramou o seu sangue por mim e por você e por todo aquele que nele crê. E a partir daquele momento, ele estabeleceu uma nova aliança. E nessa nova aliança, a sua carne é o pão da Páscoa de Moisés, o pão sem fermento, e o seu sangue é o vinho da nova aliança. E ele disse assim, nessa ocasião, em que ele estabeleceu um novo pacto, de uma nova aliança, com todo aquele que nele crê, que crê que ele é o Cordeiro de Deus. E ele disse o seguinte: toda vez que você celebrar essa santa ceia, e você comer desse pão e beber desse vinho, lembra que esse é o meu corpo que eu dei por amor de vós. E esse é o meu sangue, o qual eu derramo para estabelecer essa nova aliança com vocês. E todas as vezes que você comemorar essa santa ceia, você estará anunciando a minha vitória sobre a morte, a ressurreição, a vitória sobre a morte, a minha ressurreição, até a minha vinda, até que eu venha e tome vocês, e que aconteça com vocês o que aconteceu comigo. Aleluia! Glória a Deus! A Santa Ceia hoje é a nossa Páscoa. A Santa Ceia é o selo da nova aliança de Deus feita conosco através de Jesus. E quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, a gente sabe que só duas coisas nós temos como mandamento, como sacramento, como algo instituído pelo Senhor para que a gente observe. É a Santa Ceia e o batismo. Não existe mais nada. A Santa Ceia e o batismo são os dois sacramentos que o Senhor deixou, as duas ordenanças que o Senhor deixou. A Santa Ceia e o batismo. Agora, presta atenção numa coisa.
A Santa Ceia é a celebração alegre de que Cristo fez uma aliança com todos nós, aqueles que creem. Ele cumpriu a Páscoa em si mesmo. E ele estabeleceu, nesse momento em que ele morre e ressuscita, uma nova aliança baseada no seu sangue e no seu corpo que foi repartido por amor de nós. E nessa aliança, ele diz que todas as vezes que nós celebrarmos a Santa Ceia, nós estamos anunciando até o fim a sua vitória sobre a morte, com a ressurreição e a vida. Essa é a celebração da Santa Ceia, que muitas das pessoas talvez não entendam e muitas das vezes participam como se fosse uma coisa até sinistra, funesta, e é cheia de uma tristeza reverencial com a morte de Cristo, enquanto o próprio Senhor nos ordena que a gente celebre a ressurreição e a promessa da sua vinda para nos buscar e da certeza que nós vamos ter a mesma sorte que ele, vencer a morte, o pecado e o inferno pelo poder de Deus. Isso é o selo da nova aliança, derramada no sangue de Jesus. Então, veja bem, é a vitória sobre a morte, a ressurreição e a vida. E o seu retorno para buscar a sua igreja. Isso que ele está ordenando naquela última Páscoa, em que ele ordenou a celebração da Santa Ceia pela igreja. Ali, a Páscoa foi cumprida e foi estabelecida uma nova aliança com um novo mandamento a ser cumprido, a celebração da Santa Ceia. A celebração da Santa Ceia para nós, cristãos, é a celebração do cumprimento da Páscoa em Cristo e o anúncio da ressurreição da vida e do arrebatamento da igreja na ocasião da vinda de Cristo. Então, veja só, a Páscoa foi estabelecida por Deus na saída do povo de Israel da escravidão do Egito. O Egito, por assim dizer, gerou a nação de Israel no seu ventre. E quando o povo de Israel saiu rapidamente, foi a figura do novo nascimento daquele povo, que foi batizado nas águas do Mar Vermelho e no sangue do Cordeiro. Ok? Entendeu isso? E Jesus foi também, da mesma forma, cumpriu isso na sua vida, morrendo e ressuscitando na Páscoa. Ah, pastor, por que você está dizendo isso? Olha, abre o seu olho. Jesus cumpriu a Páscoa e estabeleceu a Santa Ceia para apontar para uma nova ocasião. E para que ocasião a Santa Ceia do Senhor aponta, meu Deus do céu? Eu quero que você reflita nisso. Jesus cumpriu a Páscoa em si, como Cordeiro de Deus, e naquele dia, naquele momento, estabeleceu uma nova aliança no seu sangue. E essa Santa Ceia, que ele deixou como ordenança, como sacramento da igreja, passaria a apontar para uma outra situação distante. Se a Páscoa apontou para a vinda de Jesus,
A Santa Ceia aponta para o arrebatamento da igreja, para a ressurreição dos mortos e para o encontro com Jesus nas nuvens. Aleluia! A Santa Ceia tomou o lugar da Páscoa para os cristãos. E agora a igreja vai celebrar a Santa Ceia até o último dia, da mesma forma que o povo de Israel celebrou no Egito, esperando a libertação do Egito, esperando a saída rápida do Egito para a terra prometida. E assim agora, o povo de Deus, os cristãos, os discípulos de Cristo, devem celebrar a Santa Ceia, esperando a retirada dela da terra, esperando, na expectativa de sair rapidamente dessa terra, através do arrebatamento. A Santa Ceia foi estabelecida para isso, para substituir a Páscoa, para entrar no lugar da Páscoa, apontando profeticamente para a ressurreição dos mortos e para o êxodo da igreja da terra. Assim como o povo de Israel deixou o Egito, agora a igreja deixará a terra por meio do arrebatamento. E agora não temos mais um cordeiro, mas o Cordeiro de Deus, que tira todo o pecado do mundo. E agora, todos que participarem desse sangue, a exemplo do que aconteceu naquele tempo no Egito, também estará coberto das pragas que virão sobre a terra a partir de agora. Porque presto está de se manifestar o Senhor e de retirar toda a igreja da terra. Mas a ordenança de Deus agora é para que todos se reúnam em suas casas, com os chefes de família, com os pais de família, e possam celebrar a Jesus em suas casas e cobrirem-se com o sangue do Cordeiro, que tira o pecado do mundo, e que se aprontem para a saída rápida que vai haver da igreja da terra. Eis que essa é uma palavra para toda igreja do tempo do fim. A palavra é que Deus está para retirar a sua igreja com mão forte dessa terra. E aquele que crê em Jesus, deve crer nas suas palavras. João 14 diz: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. A Santa Ceia do Senhor foi estabelecida pelo Senhor Jesus durante a Páscoa. E ele ordenou que nós guardássemos a Santa Ceia até o fim. E que ele revelou que a Santa Ceia estaria anunciando a sua vinda até que ela acontecesse. E anunciando a sua vitória sobre a morte, sobre o pecado e o inferno, até a sua vinda. E nós deveríamos celebrar com alegria essa grande salvação, essa grande promessa de salvação eterna e maravilhosa. E agora se aproxima a Páscoa. A Páscoa do Senhor deve ser comemorada. E agora, como nós, cristãos, que aguardam a manifestação do Senhor Jesus, arrebatando a sua igreja, deve comemorar essa Páscoa. Deve comemorar com uma grande Santa Ceia. Deve se preparar para a sua retirada da terra. Deve se preparar para o êxodo da igreja da terra, dos viventes. Em breve, o Senhor Jesus estará
se manifestando nos céus e levantando a sua igreja, a igreja preparada, a igreja consciente, a igreja que espera, a igreja que aguarda como as 5 virgens prudentes, que está aguardando a volta do Senhor. De forma especial, deve ter essa Páscoa diante dos seus olhos. Porque pode ser que o Senhor até retire a gente em qualquer momento, mas se há um momento em que a gente deve prestar mais atenção, de forma toda especial, é nessa Páscoa. Que o Senhor cumpriu todas as festas durante a sua vida aqui na terra. Quem sabe não seria nessa Páscoa que ele escolheria mais uma vez para cumprir profeticamente o que ele nos deixou na instituição da Santa Ceia. Eu penso que há muitos motivos que possam nos fazer observar de forma muito especial essa próxima Páscoa. E eu quero aqui, com essa palavra, deixar você mais alerta acerca desses fatos e acerca dessa possibilidade. Que Deus possa abençoar a sua vida em nome de Jesus. Que você possa ler com todo carinho o que está escrito na instituição da Páscoa em Moisés, na instituição da Santa Ceia com Jesus, nas suas declarações e nesse discurso de Moisés em Deuteronômio 8. E que o Espírito Santo possa estar dando entendimento ao seu coração, possa estar abrindo a sua visão, o seu coração, para que você possa compreender o momento profético que está se avizinhando às nossas vistas nessa próxima Páscoa. Pode ser que o tempo da igreja esteja contado e é bom a gente estar com os olhos abertos e o coração pronto e o entendimento pronto e as vestes prontas para a gente sair rapidamente dessa terra. Que Deus abençoe e te guarde até aquele dia, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Fique com Deus.